Beleza. Obrigado aí por aguardar essa reunião, cara. Fiquei acamado aí, como te falei, né? E aí inviabilizou bastante eu conseguir estar tocando essas reuniões. Agora estou melhor, né? Então estou retomando aos poucos aí. Eu já queria falar com você referente a algumas ações aí que a gente pode estar explorando, discutindo, para a gente estar trazendo um pouquinho mais aí de receita para a empresa de vocês, tá? Beleza. Deixa eu pegar aqui a... Bom, a gente começou a colocar, né, a ferramenta de coleta de dados para a gente entender um pouquinho o comportamento que tu tem aí tá? E com base nisso a gente entender alguns pontos aí que a gente pode estar trabalhando. Primeiro ponto aqui que me chama a atenção, tá? É a questão do volume de buscas. Cada pessoa aqui é uma busca, tá? Então, teoricamente, o cliente que está entrando ali fazendo uma pesquisa, ele pode até gerar uma nova data, porque a gente olha para as datas que o cliente está cotando, mas na grande maioria ali a média de 1,1 cotações ali, que o cara às vezes muda uma data para ver como é que está o preço nessa outra data. A maioria é realmente para uma única data que ele entra. Então, você tem um volume bom, bem alto ali de captação. A média de hóspedes por reserva, né, que a gente está pegando aqui, a grande maioria 2,5, né? Média de 2,2 adultos e algumas crianças, ou seja, crianças, sim, é um público que não está tendo tanta efetividade com a comunicação que a gente está tendo agora. A média de duração ela é bem baixa, que é um ponto que a gente poderia estimular algumas opções de campanhas, de quanto mais diárias você fica, você consegue ter um desconto maior. A gente poderia trabalhar, às vezes, uma temática de comunicação, de campanha, principalmente de remarketing e nutrição, de 2 diárias você já tem um desconto, 3 diárias você tem mais um desconto, 4 diárias você tem mais um desconto, para você estender isso e conseguir estimular mais a sua taxa de ocupação, né? E também a antecedência de pesquisa sua, ela é baixa. Ela está com uma antecedência aqui de 17,8. É uma janela pequena para a gente reverter um período de baixa procura. Então, o que seria o ideal aqui? Que a gente estivesse tendo hoje um público pesquisando aí no mínimo 30 dias de antecedência até a data de check-in. Então, o que a gente tem hoje na mão? Um público que compra muito em cima da hora. Isso é um perigo, né? Então, criar estratégias na comunicação da rede social também, né, em todo o processo, e olha, quanto mais antecedência você tem de compra, mais benefícios você pode ter. Porque daí a gente incentiva essa compra de futuro hoje. Então, é como se eu estivesse vendendo 30 dias à frente hoje. Isso vai me permitir já ter uma previsibilidade de ocupação, entender aonde eu tenho gargalo e aonde não tenho. E com base nisso eu vou conseguir reverter esses períodos. Eu vou te dar um exemplo aqui, vou duplicar aqui, para ficar mais fácil, só de ilustrar aqui a visão. Então, esse é um cliente, por exemplo, que a gente está trabalhando aqui em junho, né? A gente fez uma estratégia de antecipar ao máximo o que a gente podia. Então, a gente tem um período aqui que a gente tem as primeiras vendas, e aí, de uma vez que a gente entendeu aonde que a gente ia ter sazonalidade, a gente criou estratégias para reverter esse período de sazonalidade e conseguir vender mais. Então, isso de vender antecipado, ele me permite subir preços aqui nos finais de semana, porque eu começo a vender com antecipação, eu posso cobrar mais, então me permitiu subir aqui, e eu também já identifico de forma antecipada os períodos de gap, né? E aí eu vejo isso com muito tempo de antecedência, ó. Então eu já vou acompanhando, tá? Desde o mês 3 a gente está acompanhando. Então você vê que os períodos que já tem de pico, mesmo com muita antecedência, ele já se apresenta, né? A gente vai mudando aqui, ó, a gente vai vendo, ó, começando a consolidar isso aqui no dia 11/5. Então, 2 meses atrás, eu já sabia, ó, aonde eu ia ter evolução, já começava a mostrar os picos de interesse aqui e aqui, e aonde a gente já teria uma normalidade, ó, já não está movimentando, a movimentação é pequena. Então, eu consigo ver isso com 60 dias de antecedência na sua ocupação. O que a gente precisa aqui, dentro da estratégia, é trabalhar com a tua equipe de marketing para começar a comunicar os benefícios da reserva antecipada,
do long stay, né, de ficar mais dias para ter uma estadia mais econômica, e aí a gente pode configurar esses cupons de desconto, essas estratégias, conforme o número de noites, tentar fazer ali, como a gente tem um formulário de captação, a gente pode aplicar essas regras, ver se a gente consegue, ou no direto, na reserva do WhatsApp, a gente consegue trabalhar muito isso. Então, precisa ver se o seu motor tem algum tipo de configuração que a gente conseguiria aplicar automático esses descontos com base no número de dias, por exemplo. E aí a gente poderia estimular mais esses períodos mais longos. O que quando você vende com mais tempo, você consegue aumentar o ticket médio ali? Porque com quanto mais antecedência eu tenho, eu antecipo primeiro esse fator de venda, né? Então, assim, imagina o seguinte, tem um cliente que está disposto a viajar nessa data, só que muitas vezes, se eu deixar ele começar a cotar, ele vai começar próximo da data dele. O que eu faço? É trabalhar essa comunicação antes. Condições exclusivas para fechamento antecipado para o mês de julho, por exemplo. Então, o cara, opa, deixa eu já entrar para ver. Ele já entra no meu funil de forma antecipada. Aí o meu time comercial já começa a trabalhar isso na tarifa que eu estaria vendendo lá na frente. Ou seja, começa a trabalhar nessa tarifa, só que com 60 dias atrás. Como eu vou vendendo isso, e o volume de entrada ele é maior, conforme eu vou me aproximando da data, eu vou tendo o quê? Eu vou tendo mais previsibilidade de venda. Como eu tenho mais previsibilidade, eu posso subir o preço, porque eu sei que tem uma demanda crescendo de pesquisa para aquela data, e eu vou aproveitar isso para cobrar mais caro. Então, eu vou aumentando de 5% e 10%. Deixa eu pegar um relatório aqui para você vai aumentando, na verdade, não é para quem compra primeiro, é para quem vai deixando por último, né? Exatamente. É o contrário. Entendeu? Então, no pior cenário, eu posso não subir nada, porque às vezes a demanda de mercado não é elástica, mas na maioria dos casos a demanda é elástica e eu consigo absorver essa demanda, entendeu? Então, aqui é um exemplo, por exemplo, de vendas. Né? Esse aqui é o nosso relatório de vendas. Então, tem aqui meu faturamento. Olha só como que, conforme eu estou tendo venda antecipada, ó, isso aqui são meses de antecedência que eu já estou vendendo no mês de junho. Quando vai intensificando, vou me aproximando, eu tenho um pico. Geralmente, um mês antes do mês iniciar, eu tenho um pico ascendente, que é quando eu tenho muita reserva. Essa reserva antecedência que me traz previsibilidade, entendeu? Então, eu já começo o mês de junho com mais de 50%, 60% da minha meta que eu quero bater em junho, já batida. Então, esse cliente que vai fechar junho, ele já está preenchendo as últimas vagas. Então, eu já subi preço, eu já consegui aumentar o preço nos períodos que eu já tenho alta demanda. Porque você concorda, no mês de julho, ó, vou te mostrar aqui, hoje, se eu pegar, eu já tenho picos aqui de busca. Vou pegar aqui desse modelo para a gente falar a mesma língua. Ó, aqui as pesquisas para junho, por exemplo. Então, eu tenho picos muito grandes, ó. Como eu tenho picos muito grandes aqui, eu tenho pouca disponibilidade de quarto, mesmo cobrando mais alto, eu sei que eu vou fechar nesse valor mais alto, porque o volume de cotações é muito alto. Então, eu trabalhando com antecedência, eu já tenho segurança para chegar mais próximo da data e subir nesse preço. E aí, isso me permite, dentro do relatório de faturamento, eu trazer um ganho a mais só de ajuste de tarifa. Então, nesse caso aqui, desse mês em específico, nós trabalhamos com 5 tipos de tarifas. A tarifa 30 é a minha tarifa mais barata que eu quero vender. Ela não sangra o meu planejamento tarifário. Ela é a tarifa que, de fato, eu quero trabalhar, certo? Então, é a mesma tarifa que você colocou no motor hoje. É esse preço que eu quero trabalhar. Eu já crio para o meu time comercial mais 4 tarifas. Uma com 5% mais caro, 10% mais caro, 15% mais caro e a tarifa OTA que vai na Booking. A tarifa OTA é 30% mais caro. É um markup que eu faço. Então, lá na Booking, uma diária de R$1.000 vai estar na Booking por 1.490. E no meu motor, na minha venda direta, ela vai estar saindo por 1.000. Então, o que acaba acontecendo? O meu time de vendas começa negociando na tarifa 25 ou na tarifa 20. E aí o vendedor, ele vai brigar por vender nas tarifas mais altas. Então, você vê que a gente tem aqui vendas que aconteceram na tarifa 25, que só a quantidade de reservas que eu fiz nessa tarifa de 25, com 5% a mais na negociação, eu já gerei 28 mil de faturamento a mais, sem precisar fazer nada. Tarifa 20, eu vendi mais 15 mil adicionais, o faturamento foi esse. Mas esse faturamento me trouxe 15 mil a mais desses 5% que eu incrementei. Essa aqui na tarifa 15, mais 1.333, ou seja, eu poderia fazer 263 vendas
do mesmo jeito, só que eu fiz 263 vendas, trazendo 45 mil a mais de faturamento por causa de trabalhar com antecipação. Então, isso é uma forma de eu elevar o valor do meu ticket, do meu produto, sem precisar trabalhar no preço mais baixo. Né? Lógico que isso aqui está com o time comercial, mas essa é a diferença. Eu já consigo pagar o custo do meu time comercial só na taxa, na forma de negociar. E isso aqui me permite ter uma margem líquida mais alta. Então, a ideia aqui para o seu negócio é a gente começar a trabalhar na estratégia de comunicação das redes sociais benefícios de antecipação de compra. Então, reserve o seu mês de agosto com antecedência e garanta benefícios ou garanta o melhor preço. Aí, o que a gente pode fazer? A gente vai subir nesse preço para dar essa sensação. É um processo. A gente vai começar essa construção e, conforme a gente vai avançando, os períodos que estão saindo bem, a gente já começa a dar um picozinho ali de aumento, 5%, depois mais 5%, depois mais 5%, a gente vai subindo. O importante é, a cada 1% que eu aumento na tua tarifa, é 1% a mais de faturamento que você coloca no bolso, porque o teu custo não cresce. O que cresce é o teu faturamento. Entende? Então, agora que eu sei quanto volume de pesquisas por dia e aonde essas consultas estão indo, então se eu vir aqui, ó, deixa eu te mostrar como é que está o seu mês de julho. Ó, teu mês de julho, está tendo um pico aqui, não sei porquê. Lógico, eu também estou com o script há pouco tempo rodando, né? Mas tem um pico aqui para o dia 18. Esse dia, do dia 18, é um dia, por exemplo, que com essa volumetria, se a sua venda não estiver acompanhando, tu tem um problema. E se a tua venda está acompanhando esse pico, você pode subir preço. Porque olha a concentração de gente a mais que está tendo aqui. Entendeu? Então, aqui você pode trabalhar uma diferenciação de preço e já começar a cobrar um pouco a mais. E aqui, ó, eu já vejo que o começo do mês tem 51 cotações, ó, aqui, eu já tenho aqui um picozinho aqui também de 26, aqui 29, mas aqui já tem um período de baixa reação, ó, já não está reagindo tanto, ó. Então, aqui, para você, na precificação sua, já é o quê? Baixar o preço ou trabalhar com aqueles cupons de desconto para essas datas, e nós, como ação de marketing, já começar a trabalhar com algumas ações datadas para essas regiões aqui, ó, para incentivar a compra. Mostrar para o cara, tem benefícios nessas datas, sabe? Quando você entra no motor e você vê que tem datas que estão um pouco mais baratas para incentivar o cara a clicar e reservar aquela data. Então, é uma estratégia que a gente pode fazer para o seu negócio também na comunicação do tráfego pago. Tá? Então, analisando isso, a gente tem algumas alavancas já de crescimento para o teu negócio. Faz sentido? Faz sentido. Tem que estar sempre olhando, né? Esse aí, sempre acompanhando. Agora, como é que é? Isso aí fica aí restrito a você ou eu consigo também ter esse acesso? Como é que funciona? Também consegue, eu vou criar um usuário para você e aí eu vou te liberar essa plataforma para você poder acompanhar no seu dia a dia, tá? Porque isso vai ser muito importante para você começar a olhar o preço e a demanda de pesquisa versus a demanda de fechamentos que você está tendo, tá? Então, os pontos mais fortes que eu queria trazer aqui nessa conversa é a gente trabalhar com um pacote para aumentar essa extensão de retenção, então a gente trabalhar com descontos progressivos com base na data, para estimular. Então, a gente, no começo, a gente faz um teste. Se isso começar a reverter em diárias mais longas, aí a gente começa a fazer o quê? Uma diária a gente sobe o preço e começa a trabalhar as outras no preço normal, entende? A gente começa a estimular a compra sem precisar, de fato, dar desconto. Mas, no início, a gente pode testar algo para ver se reverte o comportamento, porque, às vezes, é comportamento regional, não muda. E aí a gente vai ter que pensar como mudar. E tentar estender isso aqui, fazer com que as pessoas cotem com mais antecedência. Isso também, pensando em produto, é interessante você pensar em calendários temáticos, porque calendário temático também ajuda. Então, por exemplo, uma festa, uma programação diferenciada, que você vai ter, uma tematização para aquele mês, são coisas que também, pensando em produto, vão movimentar uma venda futura de forma antecipada, né? Então, isso também ajuda bastante. A gente ainda está no início das coletas, né? A gente está rodando aqui há pouco tempo, então ainda são os dados iniciais, tá? Mas já são algumas reflexões importantes. Os horários do dia, né, que a gente mais tem cotação, então a gente tem um pico aqui às 14 e às 22, né? É um comportamento um pouquinho diferente, se alonga aqui ao longo do horário comercial, né? Mais que o pico aqui na hora do almoço e 10 horas da noite. Então, esse é um momento, por exemplo, que ter um time de vendas ativo seria bom, né? Ter uma pessoa ali atendendo, disponível para atender,
os dias de semana são melhor para cotação. No seu caso, até o momento, lógico que eu não estou com o mês fechado, por isso que esse gráfico está um pouco ainda duvidoso, né? Tem se mostrado domingo. Ó. Então, começa as cotações ali de sábado, domingo e vai caindo aqui no final de semana. Vamos esperar fechar 30 dias para a gente realmente ter um gráfico. Mas, então, assim, ações de divulgação, e-mail, WhatsApp marketing, a gente vai ter que trabalhar de domingo a quarta. Evitar trabalhar ali no final de semana, né? Essa parte aqui. A gente vai ter mais sucesso em ações aqui, ó. Nessa etapa aqui de disparo, de envio de e-mail e tudo mais. Aqui é referente às buscas para esse mês, né? Então, você vê que a gente tem alguns picos aqui no último final de semana, né? E aí a gente cruza esse pico com a tua ocupação. Começar a ter essa ideia para a gente ver, pô, eu tive um pico, mas eu não vendi. Da mesma forma, lá no meu gráfico de conversão, de vendas, eu não estou acompanhando. Então, aqui a gente pode ter algum movimento de resistência. Pode ser preço, pode ser alguma coisa que a gente tem problema na ferramenta, que está perdendo parte desses contatos. Então, aqui tem um ponto importante também. Tá? Aí, descendo mais um pouco, né, os dias de interesse com maior check-in. Você está vendo aqui que a gente tem um público muito alto de sábado, né, que eu falei. E a gente pode começar a estimular de sexta-feira. Então, assim, pensando em produto, você está para abrir um restaurante, né, se eu não me engano? Isso. Então, o restaurante pode ser uma coisa, um produto que vai intensificar a tua venda de final de semana completo. Por quê? Você poderia estar com esse gráfico de sexta aqui em cima, né? Então, quando eu olho para o gráfico aqui, por exemplo, da minha compra, olha como é que ele é diferente. A minha entrada de quinta a domingo é muito forte, e a minha entrada de sexta a domingo é muito forte. Então, eu tenho uma diferença de comportamento que era muito interessante que se fortalecesse no seu, porque eu teria 100% de ocupação de sexta a domingo. Então, só nisso eu já vou te trazer mais faturamento. Isso é um ponto importante. E também, como acontece aqui, o seu também tem um bom volume. A gente está falando aqui de 2 semanas de captação, praticamente. Em 2 semanas de captação, a gente já viu que tem um público de meio de semana muito alto. Então, a estratégia de a gente buscar aqui a venda com o long stay, que eu falei, uma diária preço normal, 2 diárias 10%, sei lá, um exemplo, tá? Aí a gente vai pensar na estratégia de precificação depois, mas 10%, 15%, e se o cara ficar 4 diárias, eu dar até 30% off, por exemplo, você pode conseguir estimular o cara a ficar de domingo a quinta dentro do seu negócio, descansando, com baixo impacto na operação, porque esse público de meio de semana é extremamente tranquilo, e você conseguir aumentar bastante aí também o teu faturamento. Então, essa comunicação, como eu falei com a tua equipe de marketing, a gente começar a estimular o meio de semana, ele tem que acontecer. Por quê? Eu não posso, se eu ficar falando no final de semana, automaticamente vai vir para cá. Então, a gente começa a focar aqui. Criativos, os stories, toda a comunicação focando para o meio de semana. Entende? E aí, a gente tem também aqui a questão da antecedência de pesquisa. Né? Eu estou pegando aqui agora esse período aqui do dia 11 até o dia de hoje, e a gente tem aqui 47% das pesquisas que a gente está fazendo em julho e 37% em junho. Ou seja, é aquele comportamento que eu falei da janela de compra. Já está virando mais de 50% das suas cotações hoje são para julho, certo? E o pouco que está entrando aqui está entrando para junho. O que isso significa? Nós sempre temos que trabalhar pensando no mês da frente. Então, eu tenho que começar julho já olhando para agosto. Já tendo criativos para agosto, para a gente puxar, e aí entra aquela estratégia que eu falei da antecipação de compra, para que esse número aqui, ele suba, ele aumente. Né? Aqui, por exemplo, nesse hotel, a gente tem 42,9. Tem hotel que isso aqui chega a 120, tá? E chega a 120 dias. Então, isso é um ponto que a gente precisa melhorar, porque agora também, esse 4,2, ele está aqui por causa do mês de julho. Se eu pegar aqui o mês passado, provavelmente já vai estar maior. Ó, já está 52,2, porque o mês de julho ele puxa muito, ele é um buraco negro de cotação mesmo por causa de ser férias. Então, ele acaba encurtando, porque agora eu tenho um pico, né?
se você olhar aqui este mês que eu filtrei, ó, mês atual, você vai perceber que eu tenho um pico aqui, ó, que está começando a entrar as cotações para julho. Então, eu venho numa normalidade e agora ele começa a exponenciar, porque agora vai exponenciar até mais ou menos o dia 10. Até o dia 10 vai ter uma crescente aqui, de manter isso aqui alto por causa do mês de julho, e vai intensificar. Só que esse cara que está pesquisando de última hora, eu já estou com o preço mais alto, mais inflado. Então, eu vou aumentar a minha rentabilidade porque eu já tenho, né, uma boa previsibilidade. Hoje aqui, por exemplo, eu já estou com quase 800 mil vendido para julho. Então, é um mês que eu vou bater 1.200.000, 1.300.000. Fortalecer as vendas no meio de semana, fortalecer a comunicação para meio de semana e estimular a venda de 2 diárias no final de semana. Entendeu? Intensificando, inclusive, a questão do restaurante. Porque o que a gente pode fazer aqui? Na entrada na sexta, a gente colocar um jantar temático, por exemplo, e todo mundo que entrar na sexta vai ter acesso a esse jantar temático. Então, o que você vai fazer? Esse cara, em vez de entrar na sábado, ele vai começar a entrar na sexta. E aí você já preserva a diária no final de semana inteiro. Então, é uma das estratégias que a gente pode fazer para conseguir isso. E aqui, na questão das pesquisas, né, junho e julho, como eu falei. E nesse hotel você trabalha com all inclusive, né? Ou com uma pensão completa, né? All inclusive. All inclusive, né? Mas essa estratégia também dá para meia pensão, ou até mesmo para uma estratégia de venda à la carte. Tipo, você fazer uma sexta-feira entrada com música ao vivo, um jantar à la carte, mas com música ao vivo, com alguma coisa que vai atrair a pessoa, entendeu? Aí pode, não ser muito para casal, você pode fazer jantar romântico, você pode fazer coisas temáticas e vender isso dentro do valor da diária. Tem quantos quartos ali? No 40? 40 quartos. Porque eu fico pensando assim, né? O final de semana até tem um movimento ali no sábado e tal, mas nos outros dias é 2, 3 quartos, né? Para trabalhar com all inclusive, sei lá, pensão completa é complicado, né? Porque é muito pouca demanda, né? Hoje é a forma que você está trabalhando, né? Aí a ideia é da gente começar a trazer inteligência para o negócio, investir para a gente conseguir reverter esses cenários. Porque, como eu falei, uma coisa é se não tivesse pesquisa para isso, né? Então, vamos supor, eu não tenho pesquisa aqui no meio de semana, mas a verdade é que tu tem. 31% das pesquisas que você recebe hoje são meio de semana. 31%. Hoje, o seu final de semana é 68%. Né? Ou seja, a gente tem, porque o final de semana eu estou considerando esses 3 dias aqui, entendeu? Uhum. Então, se você for pensar bem o que eu pego aqui, se a gente estimular, esse valor aumenta, entendeu? E aí a gente pode chegar num cenário igual a esse aqui, de você ter 57%, 60% de ocupação e ter meio de semana batendo 60%. 60% de ocupação. Ó, 50%, 57%. Então, isso é uma coisa que a gente pode buscar dentro do seu negócio também. Tudo vai depender de como a gente vai comunicar, entendeu? E também fazer o investimento para chegar nisso. Por quê? Eu não posso simplesmente pivotar agora a sua campanha, porque se eu fizer isso do nada, eu vou baixar o teu resultado hoje. Então, eu preciso de uma verba adicional para começar a trabalhar esse meio de semana e, aos poucos, ir fazendo essa mudança, sem prejudicar o faturamento que tu tem hoje. Então, a gente coloca mais 2.000, joga isso para gerar o faturamento e depois a gente vai normalizando. É um movimento de troca, né? Hoje, o criativo que a gente faz, ele está trazendo, mas ele não está datando, ele não está comunicando de forma estratégica. Então, ele está dando um resultado. Se eu mudar isso, esse resultado cai. Então, eu não posso. Eu preciso de uma verba extra para fazer isso rodar. Então, aqui é um ponto. Público também. Casal, né? Prioritariamente casal. Mas se você tiver... Hoje é uma comunicação que a gente pode explorar mais para crianças e adolescentes, para poder atrair mais famílias e casal com criança, né? Casal com crianças pequenas é pouco, né? Que a gente está tendo. E é muito casal. Então, pensando em estratégia, não seria um movimento agora, mas você olhar para o teu quarto. Se você tem acomodações que acomodam de 3 a 4 pessoas e você só está vendendo para casal, você também está com déficit de faturamento, porque o quarto que você vende hoje, por exemplo, a R$700, você poderia estar vendendo a 1.000, que você está vendendo para mais pessoas. Só nisso já seria uma fonte de faturamento a mais, porque os custos não crescem proporcionalmente também. Então, são pequenos movimentos que daqui para frente a gente começa a mudar na comunicação. Então, além de focar em casais, a gente também vai ter criativos focados em crianças, em recreação,
né, ter mais takes de criança em contato com a natureza, brincando, correndo, dentro da comunicação do Instagram, para falar, pô, é um lugar para a família também, né? Então, é uma coisa para a gente analisar, né? E considerar dentro da nossa estratégia. Então, você vê que também a maioria das crianças, se você olhar pelo perfil, a gente tem bastante gente com criança de colo, de 3 a 6 anos, tem bastante, e depois as crianças de 7 a 11 e adolescentes. Então, a gente pode focar num produto que não seja tão infantil, para focar aqui, mas o público meio de semana, tá aqui, ó. O público de meio de semana, porque o público meio de semana, não sei se você tem filhos ou não, esse público pode viajar muito no meio de semana. Esse público aqui não consegue por causa da escola. Então, isso aqui vai ter um pico por final de semana. Então, aqui a gente poderia fortalecer produto, né? Então, ter berço, ter uma estrutura mais de apoio com casinha da mamãe, copinha, no próprio quarto, às vezes no micro-ondas, tal, para atender melhor essa mãe com criança de colo, que vai passar a semana para descansar, relaxar, ficar com o filho, curtindo. Às vezes nem tanto trilha, cachoeira, mas é um cara que poderia comprar muito bem o teu meio de semana. E o teu final de semana, tu estoura aqui na volumetria de day use e questão de família, né? Quartos mais agregados, entendeu? Então, essa pequena mudança de comunicação lá no teu Instagram já pode te fazer faturar mais. Pode aumentar o teu faturamento expressivamente. Tá? Como eu não tenho formulário de captação, eu não estou pegando dados de pet aqui, né? Também não consigo pegar por região, porque a gente não está coletando dados. Essa idade das crianças aí que a pessoa coloca lá no motor, né? Na hora de reservar? Exato. Você captou por lá? Isso. Exatamente. Entendi. Então, a gente colocou um script lá dentro, que toda vez que ele faz uma pesquisa, a gente coleta esse dado e dispara eventos de conversão com base no perfil que ele quer, para a gente ir agrupando isso. Então, hoje, dentro do Meta, eu tenho públicos segmentados para quem cotou só meio de semana, por exemplo. E tenho públicos segmentados só para quem cotou final de semana. E eu consigo fazer isso até no nível de um feriado. Por exemplo, eu quero saber só quem cotou Natal. Então, eu vou ter esse público e posso atrair pessoas com perfil com o produto que você criou para o Natal. Então, a gente tem total controle aqui para personalizar o modelo. Tá? Além disso, a gente tem aqui as plataformas, né, que mais estão gerando cotação de leads, né, que a gente está coletando. Então, a gente tem que o não identificado, que é o orgânico, e canais que a gente ainda não conseguiu traquear, porque, assim, eu coloquei o script, eu estou organizando as origens, mas eu não estava pegando o de campanha que estava vindo com o time tag direto para o site. Então, a gente fez uma atualização e vai começar a aparecer agora, que você está vendo aqui, ó, Meta, Facebook, são de anúncios. Então, ele está começando a pegar as URLs que estão entrando. Subimos essa atualização ontem. Então, ela vai começar a pegar por plataforma também para a gente entender da onde está vindo o clique, né? E quais campanhas que a gente está trazendo mais cotação. As origens aqui da onde está vindo, né? Então, a gente está pegando bastante cotação do script aqui do motor de reserva e as páginas que a gente mais está tendo cotação, né? Então, no caso aqui, a página da Search, tem a da Estadia também, que está tendo cotação, ó, que a gente começa a ver. A gente tem uma landing page também de apresentação. Eu acho que já saiu do ar, já saiu do ar, já. Ela saiu do ar. É que ela pegou por um tempo, né? Verdade. Ela pegou aquele tempinho que ficou, ela já pegou. Isso. Isso aqui é um teste que a gente fez, tá? Então, dessa parte aqui, que eu queria te mostrar, são essas ações para a gente começar a implementar. Tá? Seria possível fazer esses movimentos? Como que você enxerga isso? Eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião agora. Plenamente possível, tranquilo. Plenamente possível. A única ideia mesmo assim que eu preciso amadurecer, que também não é o momento agora porque o restaurante nem está ativo, né, mas em breve estará, é essa situação de trabalhar servindo alimentação ali, né, pensão completa no caso, ou até mesmo pensar em um all inclusive, né, mas aí eu preciso desenvolver essa ideia. Se for o caso também, né? Tem. Ou pensão completa também você pode trabalhar no modelo híbrido, tá? Final de semana é pensão completa, meio de semana é à la carte, com a opção da pessoa comprar ali no restaurante, entendeu? Então você tem opções. E quando é pensão completa, no seu caso aí, buffet, né? É buffet que você trabalha, né? Buffet. Entendi.
café da manhã, almoço, chá da tarde, jantar, no caso, né? O custo CMV em torno aí de R$60 por pessoa. Então... Dia? Dia, entendeu? E aí um bifezinho bem montado, você consegue... Hoje, aliás, da última vez que eu mensurei, ele estava R$30 por pessoa, só o café da manhã. Então, aí depende, porque como que acontece, né? Depende muito de como você compra e tudo mais. Quanto mais pessoas você tem, você consegue ter custos mais baixos, né? Por questão de compra, fornecedor, porque às vezes você compra muito na padaria da cidade, aí vai ficar extremamente caro. Quando você vai para a pensão completa, muitos dos itens você vai produzir internamente. Então, pães, bolos, tudo é feito internamente, entendeu? Então, aí esse custo cai. Porque você vai comprar um saco de farinha, você não vai comprar um pacote de plástico, você vai comprar um saco de 60 quilos, 50 quilos de farinha para fazer o negócio. Então, você muda a forma de compra e aí você consegue ter um custo bem mais reduzido, entendeu? Câmera fria, então você vai ter alguns insumos ali que vai te permitir ter um custo mais concentrado, né? Agora, como você vai ter o restaurante, você vai ter que ser obrigado a ser eficiente, porque senão seu negócio não vai fechar conta, né? Então, você vai ter que trabalhar com compra, com sazonalidade, então, que tipo de fruta eu tenho agora, que tipo de hortaliça eu tenho mais facilidade, mais em conta, então, o seu cardápio ele vai ser muito moldado por isso, então, tudo isso ajuda a reduzir o custo, entendeu? E o que também ajuda é a variedade. Quanto mais variedade você tem, embora é mais difícil de administrar, fica mais barato. Porque a pessoa, em vez de pegar muito daquele item, ele pega pouquinho e no custo final acaba ficando menor. Então, a quantidade reduz o custo. Pouca quantidade aumenta o consumo, a pessoa come mais, o custo é maior. Então, você ter mais variedade, você também dissemina melhor esse custo. Então, aí tem que entrar na estratégia de A e B. Não sou a pessoa mais indicada para isso, mas quando for o momento, se for o caso, a gente tem alguns parceiros que podem te assessorar também. Tá? Então, da parte aqui, é a análise da pensão completa. Quanto tempo, mais ou menos, para ficar pronto o restaurante? Olha, eu acredito que uns 2 meses, por aí. A gente está falando ali, provavelmente, para agosto, setembro, mais ou menos. Por aí, isso. Ou seja, quando começar o verão, você já vai estar estourando. Setembro, outubro, novembro, dezembro, que é a temporada mais quente, né? Provavelmente aí para vocês também. Na verdade, aqui a temporada é agora, né? Julho, aí julho, agosto são meses bons. Aí depois dá uma acalmada ali aí novembro, dezembro. Setembro Novembro, dezembro. É médio. Aí novembro, dezembro, janeiro vai diretão até quase carnaval. Aí já novembro começa ali, não é o melhor mês, né? Aí dezembro, janeiro, muito bom. Dezembro e janeiro, muito bom. Legal. Carnaval também, né? Se for em fevereiro. Uhum. Beleza. E outro ponto que eu queria passar com você também é a questão aqui do... Perdão, deixa eu entrar no GA4. O Webs a gente não tem ativo. Você tem um posicionamento muito bom. Então, assim, hoje a gente está tendo muitos acessos no site, né? É um volume grande de pessoas que visita, tá? Me surpreendeu até, de verdade, você ter esse volume todo de acessos. Parte desses é pago, parte é orgânico, né? Então a gente tem uma boa volumetria. O pessoal passa um tempo bom na página. E aí, o que acaba acontecendo? Né? Nós temos um orgânico social forte, que isso é o ponto, por isso que eu falei da gente começar a trabalhar nos stories, nos destaques ali do feed, o trabalho da tua equipe de marketing, comunicar essas ofertas que a gente está conversando aqui. Então, por exemplo, eu posso construir uma narrativa de stories para o dia de hoje, apresentando a cachoeira, falando de hospedagem, falando tudo, e no final eu faço um CTA. Faça a sua reserva pelo link. E aí a gente faz o link para o motor de reserva, para começar a estimular mais as entradas através do orgânico para dentro do motor. Só que esse link precisa ser feito só no final do dia, porque se você fizer um stories na sequência do outro e colocar um link, o Instagram te mata o alcance, porque ele fala, cara, você está tirando o cara de dentro da plataforma, e o que o Instagram menos quer é que você tire o cara de dentro da plataforma, então ele quer que você nutre, aí no final do dia você coloca lá o link, porque isso primeiro vai fazer com que o cara veja o dia inteiro a bolinha vermelha lá do Instagram, rodando, né? É o primeiro grande ponto. E isso vai fazer que no final, à noite, que é aquele horário de pico que eu te mostrei, né, as bolinhas aqui do Stories, né, ficam vermelhinhas, a gente sempre vai ter um Story novo, e no final da noite, que é o horário de pico, a gente tem um CTA jogando para uma oferta, jogando para um final de semana. E aí, o que a gente vai utilizar nesse CTA?
o direcionamento. Reserve com antecedência o seu mês de agosto, com condições. Reserve o teu meio de semana, fique mais tempo por mais desconto. Aí a gente vai direcionando o olhar do consumidor. Pô, eu não sabia que de meio de semana era mais barato. Pô, eu consigo encaixar meio de semana. Vamos no meio de semana? Então a gente precisa sugerir coisas para o mercado começar a ver que tem essa comunicação. E isso também a gente fazer dentro do criativo patrocinado também. Tá? A gente tem um tráfego bom de referência, como a gente está vendo aqui, e o orgânico, a pesquisa orgânica, ele é muito bom. Então, o que eu ia colocar aqui? Ó? O orgânico é muito bom e o direto é muito bom. O que significa isso? Que, em virtude, hoje, a pousada Indaiá, ela é muito procurada. Né? Então, provavelmente, o cara vê no Instagram e ele vai para o comportamento de Google para olhar. E aí ele acaba entrando dentro. Então, a minha recomendação é que a gente considere, a partir de julho, ter uma verba para o Google, para a gente intensificar esse comportamento. Porque, em virtude disso, tem empresas anunciando em cima do próprio nome, tem gente anunciando por termo. Então, eu acho que aqui a gente tem uma chance de conseguir um custo por venda mais barato do que você está tendo hoje no método, porque existe essa demanda. Então, qual que seria a minha sugestão? R$1.000 aí para a gente testar no Google por 30 dias e a gente apresentar no final desses 30 dias um custo por venda do Google para você. Se esse custo por venda ele ficar igual ou menor, que a ideia é que fique menor, a gente pode abrir esse canal oficialmente e deixar ele pelo menos nos períodos que se antecedem a altíssimas temporadas, onde a gente também vai conseguir diminuir o teu custo de mídia. Então, é uma sugestão, a gente está agora entrando ainda no momento de alta, né? Então, até o dia 15 de julho, a gente vai ter um crescimento de pesquisas para o mês de julho, e a gente aproveitaria esse período se a gente subisse agora. E rodaria esses 30 dias, com R$1.000 para a gente identificar esse custo. E a partir disso, a gente analisa se é um canal viável ou não. Tá? Então, na parte de investimento em tráfego, eu iria para esse caminho. Traria ali, aproveitar melhor esse orgânico com o direto para a gente intensificar essa venda mais barata. Tá? Tentar buscar mais os termos que vão conectar e trazer uma venda mais com menor custo para você. Do resto, cara, tá muito bom. Né? O pessoal tem um bom consumo de páginas, né? O pessoal navega, tem visualização, tudo. Então, isso está interessante, está trazendo um retorno legal. Né? E qual que seria o próximo passo, na minha ideia? Seria, além de abrir o canal do Google, a gente deixar mais um pouco, até normalizar esses dados, e a gente começar, nem que seja timidamente, a criar mesmo, talvez, aí um processo de venda direta para você. Porque, como eu falei, tem muita gente entrando na ESC, e tem muita oportunidade que a gente perde, porque o bot ele não responde, o cliente quer falar com uma pessoa e não consegue, e nós temos aqui, dentro do bot, uma taxa de conversão bem abaixo, né? E que a gente poderia aproveitar mais dela. Vou colocar todo o período aqui, que é algo que eu queria falar. Hoje nós temos feitos, dentro da ESC, 14.610 atendimentos únicos. São 14.610 CPFs que entraram em contato com a empresa. Desses que chegaram a fazer uma cotação, foi de 52,313%. Para mim, isso aqui é uma surpresa, porque a taxa de conexão de quem inicia a conversa e quem faz cotação é de 75%, na média, o pior cenário. Porque tem o parque, né? O povo pergunta se está aberto. Está escrito lá no Instagram, mas muita gente pergunta se pode ter o ingresso do parque, como é que é, tem muita dúvida do parque. Né? Então, eu acredito que seja exatamente esse ponto que eu queria validar com você. Só que no que realmente viram cotações, a gente tem uma taxa de conversão baixa, né? Então, aqui também é uma alavanca de crescimento para você, tá? Então, vamos pegar aqui, só para você entender. Nós temos
passar o mouse aqui, ó, foram 237 reservas. O camping também, né? Muita gente pergunta do camping. Por 6.043. 7.600. Oi? Parou de funcionar aqui. 7.643. Então, a sua taxa aqui é de 3%. Tá? A gente multiplicar aqui vezes 100, a gente tem 3,10%, tá? De taxa de conversão. A média, né, isso aqui que eu tenho hoje no meu projeto aqui, ó, a minha taxa de conversão é de quase 6%. Tá? Por que a minha taxa não é 10%? Porque o meu produto aqui, ele oscila muito de precificação, meu público muda muito. Então, eu tenho uma diária de final de meio de semana, 750. No final de semana, isso vai para 1.200. Então, é muito discrepante. Meu público meio de semana é diferente do meu público final de semana. E num feriado, numa alta temporada, agora a minha diária vai para 1.400 nas férias de julho. Ela vai para 1.400, 1.500 na média. E no Natal e Réveillon, no período de altíssima temporada, eu passo de 2.500 a diária. Então, o meu público muda muito. Então, por virtude dele mudar muito, a minha taxa também cai, porque eu não consigo otimizar tanto a campanha. Você que tem um cenário de um preço mais estável, você vai ter um preço mais estável e a sua variação vai ser só de precificação de 5%, 10% a mais, você tem um cenário onde o público é mais uniforme. Por ser mais uniforme, a gente consegue passar dos 10% de taxa de conversão. Então, se a gente olhar para a tua realidade, a realidade Suite, a gente está falando que, no mínimo, você teria vendido para o WhatsApp 300 mil. Se a gente considerar uma taxa de conversão de 10%, a gente está falando que você teria aí, provavelmente quase uns 450, 480 mil em vendas. Eu não sei aqui quanto tempo está dando, desde que você colocou, desde 31 de dezembro. Não, isso que é data. Ele não fala aqui qual que é o período, todo o período que você colocou. Você lembra quando você colocou a S-Suite? Acho que foi antes disso daí, de dezembro, bem antes. Foi antes? Então, assim, a gente poderia aumentar muito o faturamento também trabalhando aqui. E aí, o que a gente poderia? Por que eu estou te trazendo isso? Porque hoje eu não capturo o dado de contato de quem está pesquisando. Então, eu entro aqui em Chapada Indaiá, né? Perdão. Quando eu entro aqui em Chapada Indaiá e faço uma pesquisa, eu não coletei nenhum dado, entendeu? Até aqui, eu não sei quem que é o Diogo. Eu pesquisei, eu disparei os eventos de conversão para saber aqui, né, os eventos ativados, mas eu não tenho nada referente a nome, e-mail e telefone do Diogo. Porém, eu poderia fazer aqui uma implementação onde, quando ele colocar, eu vou aparecer um banner aqui para ele, antes de vir para cá, e coletar o nome dele. Então, eu pego o nome, e-mail e telefone dele. Ele preenche essa informação, ele deixa, e aí eu vou trabalhar com a equipe comercial por trás. Eu não vou tirar ele de promotor, ele continua indo. Mas após ele ir promotor, eu vou mandar um oi no WhatsApp e vai ser uma pessoa, de fato, conversando com ele e tirando as dúvidas que ele tiver por não ter comprado sozinho aqui. Então, a gente precisaria, cara, uma pessoa de manhã, uma pessoa à tarde, para fazer esse trabalho acontecer. Entende? E eu acho que é uma alavanca de crescimento para ti também, que vai fazer muita diferença. Porque a gente tem um potencial enorme. Tem muita gente que entra ali quer ver foto, e o bot não manda, e aí morre a conversa. Ele manda foto. Ele está falando que não. Ele está respondendo que não para muitos atendimentos. Quando a pessoa manda foto, ele fala, não consigo ver fotos. Olha, não estou conseguindo enviar fotos no momento. Acesse o site das fotos. Olha, ele estava com esse erro aí mesmo, mas tem tempo. Aí eu falei lá com o pessoal, eles corrigiram. Inclusive, tinha uma lá que ele não estava mandando foto de outra. Aí eu tentei corrigir, não consegui. A acomodação ele manda, mas a foto do avulso do espaço ele não está mandando. Pode falar, Anderson. Só para dar um adendo, que eu acho que vai ser importante nessa parte, uma coisa que a gente tinha notado com os dados que havíamos pego anteriormente é que o número de vendas pelo WhatsApp teve um crescimento relevante, pelo WhatsApp Ask Suite. Mas esse não é o ponto que eu quero trazer. O ponto que eu quero trazer é que é difícil para a pessoa poder chegar no WhatsApp, hoje em dia, pelo site. Então, a gente
vê que não é uma jornada fácil quando está no motor de reservas e vai para o WhatsApp. A pessoa tem que voltar etapas para poder encontrar o contato e poder chamar no WhatsApp mesmo assim. O pessoal tá indo. Tá bem aqui, super escondido. Então não é um botãozinho, algo mais destacado. E as pessoas saem procurando para poder entrar em contato. E isso mostra que muita gente está preferindo o WhatsApp, mesmo que tenha um bot atendendo, do que propriamente o motor de reservas para poder fechar a venda. É um comportamento. Então, assim, eu acredito fielmente que a gente poderia também fazer uma alavanca de crescimento grande em atender pelo WhatsApp, tá? Com pelo menos 2 atendentes, segunda a sexta-feira. Você não precisaria colocar ali uma escala de 2 turnos, por causa da escala 5x2, agora que vai entrar. Você poderia colocar tranquilamente uma segunda a sexta. Segunda a sexta, essa pessoa atende, né? Final de semana, você fica totalmente já provavelmente vendido, então você pode deixar tranquilo a ESC Suite atendendo, fora do horário comercial ela também atendendo, e a gente, com ali o suporte da ESC Suite, dá esse atendimento mais para quando o atendimento ele dá aquela travada, que o bot não consegue enviar uma foto, ou não consegue entrar uma dúvida que o cliente está solicitando falar com alguém, ele acaba jogando ali e atendendo e finalizando a venda, passando a mão no telefone, ligando para o cliente, e finalizando essas vendas que a gente está perdendo. Tem muito dinheiro na mesa aqui, tá? Muito dinheiro na mesa. Principalmente essas vendas no períodos mais difíceis. Não, eu preciso entender melhor, assim, Diogo, aonde que a pessoa entraria, porque, por exemplo, a foto mesmo ele mandou aqui agora, eu estava olhando aqui na minha conversa, a minha última conversa que teve foi no mês 4 com o chat aqui, né? Foi também pedir foto, aí ele me mandou um monte de foto aqui, isso no mês 4. Só que ali na conversa mesmo, do dia a dia, né? Eu fico monitorando ali. Eu não vejo, assim, principalmente dia de semana, eu não vejo muita espaço, assim, para a pessoa atender, né? Uma outra pessoa vir atender, mais uma, né? Porque já tem uma pessoa que cuida aí, né? Só que essa pessoa que cuida, ela também não faz reserva, ela só fica monitorando as dúvidas que não tem, ela não faz reserva. Mas ela faz, por exemplo, cancelamento, às vezes a pessoa... Mas aí que tá, por exemplo, hoje o seu atendimento é totalmente texto informacional. Quando a pessoa gostaria de saber o que está incluso, aqui eu enviaria vídeos das atividades, mostrando a beleza do lugar, eu faria um vídeo de apresentação do café da manhã, eu mostraria para ele toda a beleza cênica do espaço, para ele aumentar a percepção de valor dele. Ou seja, como funciona o almoço e jantar, né? Se a gente tivesse um all inclusive aqui, mandaria um vídeo do buffet para ele entender. Então, assim, tem muita informação que é só um tiro aqui. Não tem um follow-up, entendeu? Entendi. Fico feliz que tenha entendido. Aí a pessoa pergunta do deslocamento e morre. Entendeu? Morre o assunto, não tem um follow-up, não tem um acompanhamento, não tem um chamar de volta. Então, por isso que eu estou falando que tem muito. Porque hoje você entende como atendimento comercial, só tira dúvidas, mas isso não é atendimento comercial. Atendimento comercial é ir atrás do cliente, acompanhar, é fazer o follow-up, é personalizar a entrega da informação com base no que ele quer, e não um padronizado. É isso que vai fazer você faturar mais. Você vai conseguir. Lógico, isso aqui é uma decisão que eu não estou falando para você implementar amanhã. Né? A gente já trouxe aí diversas sugestões para a gente implementar agora. O Google Ads, implementar a mudança de estratégia de comunicação, que isso a gente pode fazer assim e não vai mudar o teu faturamento e o teu custo, nesse momento. Principalmente o custo. Agora, aqui tem uma equipe comercial, essa equipe comercial sai de ficar monitorando e ela é ativa. Pô, eu estou vendo que esse cliente tá com dúvida, muita dúvida. Cara, posso te ligar? Posso te fazer uma ligação para te tirar as dúvidas e fechar um pacote de R$ 1.400? Será que não vale a pena? Entendeu? Então, esse é o desafio. Esse é o pensamento crítico que eu quero trazer para você. Que hoje o teu negócio está rodando automático. Só que ele é uma Ferrari que está andando a 60 por hora. O que a gente pode fazer é fazer essa Ferrari andar numa autopista. O seu time comercial aí, você trabalha com quantos lá no... você falou, não sei, mas... Isso, 4 pessoas. 4 pessoas aí. E aí eles trabalham assim, né, dessa maneira que você está me falando, liga para a pessoa, para poder fechar a reserva e tudo mais. Exatamente.
grava vídeo, faz chamada de vídeo com o hóspede para mostrar acomodação. Tem muito hóspede que tem medo de cair em golpe, então a gente faz chamada de vídeo dentro do hotel para o cliente. Então, cara, o trabalho do vendedor é vender, não é só ser passivo no atendimento. Eles são comissionados também? São comissionados. Tem um FII sobre resultado. E esse resultado é baseado em metas. Então, qual que vai ser a nossa meta para esse mês? Qual vai ser a nossa meta para o próximo mês? Então, a gente já tem a meta dos 12 meses do ano, e aí a gente vai trabalhando de forma antecipada todo esse planejamento para bater essa meta. Então, não é só a parte comercial, é a parte de marketing, a parte de comunicação, a parte de social media, tudo isso entra, inclusive a parte de estratégia tarifária. É como eu falei, se eu tenho um período aqui que eu não estou revertendo, não adianta ficar brigando com o preço. Eu tenho que fazer esse preço ser ajustado para eu mover esse ponteiro, né? Então, aqui a gente mexe em ponteiros de valor para começar a fazer as vendas engrenarem. E aí a gente vai reverter nesses períodos sazonais. Só que, por exemplo, para fazer isso aqui, ó, de falar, pô, esse período está fraco, né? Esse período aqui está fraco. E eu preciso trabalhar uma estratégia comercial direcionada só para quem cotou esse período, eu preciso ter uma equipe de vendas. Porque como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer um disparo de WhatsApp, trazendo o cliente para o meu vendedor, e o meu vendedor vai apresentar para ele as ofertas daqui desse período. Então, o vendedor ele tem uma ação ativa de conduzir essa venda e trazer esse cliente para comprar um período que está fraco. E aí eu vou entender qual que é a objeção dele, qual que é a dor dele, qual produto se enquadra melhor. Então, é um casal, eu vou seguir por uma linha. É uma família, eu vou seguir por outra linha. Então, esse trabalho eu acredito que vai fazer diferente para você. Só colocar 2 pessoas para ficar ali respondendo passivamente, não. Isso aí não estamos cogitando isso. E se você colocar essas pessoas para dentro do teu negócio, aí a gente vai treinar e formar essas pessoas para você. Então, dentro do nosso trabalho, nós damos o treinamento e nós monitoramos. Entende? A gente vai acompanhar. Legal. Assim, eu até tenho uma pessoa aqui que eu já estava pensando já em mente colocar ela, já há um tempo já, né? Colocar ela para trabalhar nessa parte de vendas. Só que o meu negócio lá é um pouco atípico, porque eu tenho uma situação séria com mão de obra, porque não, é uma área rural mesmo, né? Então eu estou distante, a cidade mais perto que tem lá é 30 minutos de carro ali. Então, eu tenho uma pessoa aqui que trabalhou comigo aqui. No momento aqui, eu não estou lá, eu não estou na Chapada Indaiá, eu estou no Insight, que é um outro hotel que eu tenho aqui em Brasília. E essa pessoa trabalhou aqui comigo. Então, a ideia que eu tenho, assim, que eu já tinha essa ideia, né? E diante dessa conversa, retomando isso, seria a pessoa trabalhar, digamos, home office, né? Trabalhar aqui, local aqui no outro hotel, mas servindo lá, né? No caso. Mas eu acho que funciona, né? Não dá para fazer vídeo em tempo real, porque não está no local, né? Mas pode ter conteúdo para poder enviar, né? Sim. Aí a gente pode configurar, dar recursos para ela, e lógico, não vai ser, às vezes, como você falou, um atendimento de 100%, mas esses 80% que a gente vai conseguir já vai mexer bastante a agulha do ponteiro, entendeu? Uhum. Então, eu acho que você deve considerar, sim, a gente... Para a gente contratar uma pessoa, aí a gente vê o resultado disso, e depois, se for o caso, a gente coloca mais uma. Acho que também, mas uma pessoa já pode até treinar a outra depois de um tempo, né? E também ela trabalhar assim, por exemplo, no domingo, é uma mulher, né, no caso, trabalhar de domingo, ela vai ter direito a 2 folgas ali e tal, mas a gente fazer o possível para ela entrar num domingo, né, para poder pegar aquele gap ali que mais precisa, né? Que é de domingo a... Isso. Vamos deixar fechar o mês, né? Porque, como eu falei, eu estou com uma leitura parcial, né? Pode ser que esse comportamento, quando fechar o mês, ele mude um pouquinho. Porque hoje, como eu falei, eu estou pegando um período aqui de pesquisas que está pegando, não está fechado o mês, né? Então, fechando esses 30 dias, a gente vai realmente ter um panorama. Eu acredito que o teu panorama, ele vai realmente estar muito ligado a essa informação aqui que a gente pegou. De domingo a quinta, e aí sexta e sábado, essa pessoa pode folgar, por exemplo. Entendeu? E aí sexta e sábado, porque a gente já vai ter vendido. Praticamente o final de semana vai estar lotado, então a gente já vai estar um pouco mais tranquilo. Sexta e sábado, o Ask Suite vai estar sumindo. Você não vai estar deficitário. E aí, você cobriu isso, entendeu? É bem tranquilo. É uma opção que, quando você achar viável, a gente ativa.
Tá. Eu vou retomar a conversa com essa pessoa, que é uma pessoa assim que eu já trabalhou comigo há algum tempo e eu tenho confiança. Deixou de ir trabalhar porque a inteligência artificial levou o trabalho dela, que era aqui no outro hotel, né? Entendi. Eu cuidava muito bem do WhatsApp ali, das reservas e tudo, mas aí eu coloquei uma ferramenta de reserva, aí pronto, acabou. É porque Não, a pegada é diferente, né? a jornada sua é corporativa, é mais negócios? Não, é motel. Ah, entendi. Totalmente diferente, né? Realmente não tem reserva, assim. Tem reserva, mas são poucas. E aí as dúvidas que ela respondia mais era por. Aí eu ia tá respondendo tudo, né? E as reservas poucas que tem, a IA tá fazendo também. Entendi. Não, o volume é outro, é totalmente diferente, é mais balcão, né? É balcão, assim, é 98% balcão. Não, então é bem mais tranquilo. Então, assim, esses direcionamentos, tá? O que eu queria validar com você nessa reunião? Primeiramente, ali, a verba para o Google, de R$1.000, teste de 30 dias, para a gente soltar. Se não hoje, quando? Para a gente estar considerando no cronograma. Ou se você quer avaliar mais um pouco, também a gente precisa saber, tá? E também, ali, como eu falei, essas mudanças de comunicação da nossa rede social, para você começar a estimular essas estratégias. Daí eu posso até documentar melhor esse processo para ti, para tu entregar para o time, debater com eles, que cuida da parte de social media para você, produção de conteúdo e tudo mais, para você organizar mais essa comunicação, e a gente começar a trabalhar também no tráfego. E como eu falei, pro Meta, eu também sugeriria uma verba extra para a gente fazer esse handoff de mudança, para não prejudicar o faturamento que tu tem hoje. Então, a gente está falando aí, provavelmente, de 2 mil, mais ou menos, de investimento a mais, por 30 dias. 1.000 ali no Meta, para a gente tentar estimular um meio de semana e ver se a gente mexe esse ponteiro, e no Google, R$1.000 também por 30 dias e avaliar o custo por venda. Diogo, tu é puxado para mim, sabe? Porque, na verdade, assim, tem já a sua parte aí, né, que aumentou um pouquinho diante do que eu já pagava antes para outra empresa. Aí eu hoje tem mais 4 mil, né, que é o que eu já vinha. Aí se eu aumentar mais 2, aí já vai minha fatia do bolo ali para marketing já tá bem além do que eu já venho. Você está considerando o faturamento a mais que você vai ter? Porque isso não é custo, isso é investimento. Investimento vai retornar um faturamento para você. Então, eu não estou te pedindo dinheiro para você não ver retorno. Estou te contando um valor. Não é interessante para você ganhar mais? Você quer ficar travado no que você está ganhando hoje? E ainda tem essa pessoa que agora vai cuidar, eu ainda estou ajustando, né, que é do Instagram, que eu tinha uma outra pessoa que cuidava disso aí, não estava nesse custo. Né? Então, meu custo aumentou muito com o marketing. Muito mesmo, dobrou praticamente, mais que dobrou. Mas vamos deixar aí. Eu vejo que 4 mil total ali tá bom. Aí a gente pode ver os resultados disso, mensurar, ver o custo que está tendo do lead ali, né? E aí a gente falando isso. O meu receio, vou ser bem transparente para você. A tua máquina está setada e configurada para trabalhar nisso. Se eu tirar R$1.000 do teu meta, eu vou alterar o teu leilão. Ou seja, hoje você está numa plataforma de leilão que o Meta está te priorizando. Uhum. Se eu diminuir essa verba, ele não vai manter os mesmos números. Porque a minha cobertura de leilão ela vai cair. Eu tenho, por exemplo, R$4.000, só para você entender a lógica. Tá? Eu tenho R$4.000 dividido por 30 dias. Eu tenho R$133 por dia. Se eu tirar R$1.000, eu vou cair para 3.000, vou cair para 99, ou seja, eu vou ter ali R$33 a menos de leilão por dia para cobrir. Como eu vou perder essa fatia, eu não vou manter o teu custo por venda no preço que está hoje. Então, eu não vou mexer, porque isso vai fazer o teu faturamento cair. Então, ou a gente tem uma verba adicional... Do Google? A gente ganha também, né? No Google que não tinha nada, aí passa a ter alguma coisa, né? Por isso que eu estou sugerindo, vamos investir R$1.000 no Google, isso vai aumentar o teu faturamento, entendeu? Até um ponto que vai pagar esse investimento que você está trazendo, mas eu não mexeria no Google, no Meta, porque se eu tirar esses R$1.000, como eu falei, eu posso prejudicar o teu leilão e a máquina que está rodando bem vai parar. Então, entre correr o risco, eu não vou correr esse risco. Porque se eu te entregar 20 mil a mais de faturamento, a menos de faturamento, você vai vir com 2 pés no meu peito. Uhum. E eu não quero perder meu contrato. Uhum. Né? Então, assim, a minha sugestão, cara, vamos testar R$1.000, é um risco
super acessível para você testar por 30 dias. Se não der certo, que eu tenho certeza que vai dar, o teu pior risco é R$1.000. Agora, se eu mexer R$1.000 no teu método, eu posso prejudicar em 20, 30 mil, 10 mil. Então, eu não vou correr esse risco. O melhor é a gente arriscar pequeno. Arriscar pequeno seria R$1.000. Então, assim, analisa. Você está falando que está um fluxo de caixa apertado. Beleza, não precisa me dar uma resposta agora. Mas para a gente poder fazer esse teste do Google, a gente precisaria dessa verba extra. Entendeu? O que a gente pode fazer de contrapartida, já iniciar, é esse posicionamento de comunicação um pouco mais já para o meio de semana e para antecipação de compra, porque isso não vai afetar o nosso trabalho, entendeu? A gente já começa a fazer. Mas leva em consideração isso, então, esse valor adicional. Tá. Tá bom? Tá bom. Vamos, assim, para pensar, a resposta é imediata, não ficar pensando, vamos fazer. Agora, aí a gente vê, avalia, mas porque tá salgado, para mim, assim, marketing tá puxado, né? Tem que Então, ver você tem que pensar o seguinte, ó, o marketing não está puxado, o marketing está dentro do custo de venda que você tem hoje. Então, se a gente está colocando aí, o teu custo de venda hoje está em 6% na média de investimento de tráfego pago. Na verdade, a gente precisava até puxar todo o teu faturamento e puxar tudo que você está investindo em marketing para a gente entender, porque marketing a gente está falando de tráfego pago, agência, certo? Estrutura comercial hoje, que é o motor de reservas, isso não é marketing, isso é custo operacional. Porque, independente de você ter o motor e o Suite, você teria que ter alguém fazendo. Sério, né? O que eu considero é isso daí mesmo que você falou, mais os painéis que eu tenho, né? Isso. Então, se a gente somar e pegar o teu faturamento e dividir, quanto que está dando hoje de custo de venda seu? 10%? 8%? 7%? É isso, é custo por venda, não é que está alto, ele está proporcional. É 10% que você está faturando, é 7% que você está faturando. Se você aumentar o teu investimento, você vai faturar mais, o teu custo por venda talvez continue 7% mesmo, como pode baixar para 6%, pode baixar para 5%. Porque quanto mais você investe, a tua cobertura de leilão é maior. Quanto maior a sua cobertura de leilão, menor o teu custo. Entende? Sim. Então, assim, investimento em marketing é uma coisa que vai te tornar cada vez mais econômico. Certo? Esse faturamento que eu estou te colocando aqui, me custa 4% de venda. De encontrar o ponto de corte, né? Que chega um ponto que também né? Exato. Então, assim, cara, qual que é o ponto de corte hoje? Para a maioria dos hotéis, eu falo assim, 18%. Porque o cara está disposto a pagar 18% para Booking, como é que ele não está disposto a pagar 18% na venda direta dele? Mas você, como é um cara que não depende da Booking, a régua de corte é pelo menos 10%. A partir de 10%, eu começo a ficar atento. Pô, meu custo está subindo demais. Por que meu custo está subindo demais? Mais que 10% é complicado. Mas enquanto a gente estiver abaixo de 10%, eu escalaria. Porque você está ganhando, por exemplo, 200 mil por mês. Se eu te colocar 400 pau no bolso, você vai achar ruim ou vai achar bom? Não, eu entendo, concordo com isso. Manter os 10%, entendeu? Se eu mantendo os 10%, 10% é 10%. Você está colocando mais dinheiro no seu bolso. E o teu custo não está aumentando. Então, a provocação que eu estou fazendo aqui é exatamente isso. Eu quero te colocar 400 pau no bolso, 300 pau no bolso, mantendo teu custo, mantendo teu 8%, 6%, 7%. Enquanto a gente estiver mantendo isso, cara, por que não escalar? Por que não vender mais? Por que não lotar o teu hotel? Por que não fazer que você construa mais quartos e fature ainda mais? Esse é o meu trabalho. Entende? Então, vamos fazer esse teste de R$1.000, depois o Ed vai te fazer aí o Pix ou o cartão para a gente colocar lá, e a gente faz esse teste de 30 dias para a gente ver o que a gente consegue gerar de custo por venda mais em conta para você, e aí a gente apresenta esse resultado. Tá bom. Fechou? Fechou, beleza. Você tem alguma dúvida, querido? Não, acho que tratamos bastante coisa aí. Felipe, a gente vai ter uma reunião dessa por mês, tá? Se você precisar antes, você pode me acionar. Você tem meu WhatsApp pessoal, então qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode me chamar. Uma questão de planejamento tarifário, o que você precisar da parte comercial de marketing, eu estou à disposição. E a gente vai agendar, depois o Anderson te manda a data da próxima reunião para a gente já bloquear as agendas. Tá. Você falou aqui de planejamento tarifário, eu lembrei, né? Ali, diante dessa reunião aqui, o que você diz aí já de planejamento tarifário para o mês de julho? Cara, a gente já poderia, em alguns períodos que você tem uma ocupação acima de 40%, 50%, a gente já poderia tentar fazer um ajustezinho de preço de 1, 2, 3, até 5%, aumentar um pouquinho, para você já contabilizar um pouquinho a mais, olhar para o período que você não movimentou e baixar um pouquinho, entendeu? Baixar um pouquinho para deixar que esse ambiente está um pouquinho menor,
né, para que a gente consiga ali estimular a venda daquele pedaço. E aí a minha equipe de marketing já vai entrar com alguns criativos de campanha de datas. Para esse período, condições especiais. Para esse período de tal a tal, para julho, condições especiais, entendeu? Então a gente vai olhar a tua ocupação, né, você deu o PMS para a gente vai olhar lá dentro, já vai fazer esse mapeamento de ocupação e a gente já começa a coletar isso. Tá. Fechou? Então, assim, aumenta um pouquinho onde você tem mais demanda, diminui um pouquinho onde você está vendo que a ocupação não movimentou nos últimos dias, para a gente ter uma diferenciaçãozinha de preço, e a gente já vai entrar com a produção desses criativos para essas campanhas datadas. E aí você já conversa com o teu time aí, falando, pessoal, nós vamos começar a trabalhar um pouquinho mais estratégico com o Instagram, e hoje é quinta. Até sábado eu te entrego um documento com um planejamento, que você vai utilizar e apresentar para a equipe. Bem estruturadinho, explicadinho, como é que a gente vai trabalhar. E aí, se eles tiverem alguma dúvida, a gente pode até fazer uma reunião com a equipe inteira, pegando a equipe de marketing, você e o meu time aqui, para a gente alinhar isso. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Beleza, então. Fechou. Valeu, Felipe. Fica à disposição. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu.